Hoje você pode cruzar da Irlanda, um país independente, para a Irlanda do Norte, que ainda pertence ao Reino Unido. Basta ir de Clones, na Irlanda, para Club Hill, na Irlanda, para que você atravesse uma fronteira internacional 4 vezes. Hoje a fronteira entre o Reino Unido e a Irlanda é invisível. No passado, nem tanto. Costumava ver arame farpado, soldados armados em postos de controle ao longo desta fronteira de 500 quilômetros, bombas, corpos, gente mascarada, eram visões comuns e esta linha irregular do mapa causou 30 anos de violência ideológica. Mas por que existe uma fronteira aqui? Por que uma ilha tão pequena se dividiu em duas? E uma fronteira vazia? Por que as mulheres chegaram a esconder manteiga na calcinha? Bem, vamos descobrir. Fala aí, esse vídeo daqui não teve mérito algum do meu canal. Pra quem curte história, assim como eu, quando eu cheguei aqui em maio de 2011, eu sempre quis entender um pouco dessa rivalidade da Irlanda do Norte com a Irlanda do Sul. Cara, não tinha conteúdo em português, então eu fiquei aqui algumas horas pra tentar traduzir para que você pudesse entender um pouquinho mais. Então vai lá, curta o vídeo e, é like no vídeo do cara, não no meu. Valeu? Antes de comentarmos sobre a fronteira irlandesa, precisamos fazer uma breve apresentação geral da Irlanda e Grã-Bretanha. Digamos que é uma história complicada. Entre o século XVI e XVII, a terra foi tomada dos lordes irlandeses e dada aos colonos ingleses e escoceses. Essa época ficou conhecida como Plantations. A Plantation de Ulster, mais ao norte das 4 províncias da Irlanda, foi extremamente bem sucedida para os britânicos. As relações entre os irlandeses e os colonos não eram exatamente amigáveis. Os católicos irlandeses e protestantes britânicos viam uns aos outros como satanás. O ponto de ruptura foi quando os irlandeses se viram perseguidos e afastados de sua terra. Em 23 de outubro de 1641, os católicos de Ulster se rebelaram. 4.000 colonos britânicos foram mortos. Seguiram-se décadas de guerra entre exércitos irlandeses, escoceses e ingleses. Soldados civis, reis, clérigos lutaram e morreram na Grã-Bretanha e na Irlanda, enquanto católicos e protestantes lutavam pela supremacia. E acabou que os protestantes acabaram vencendo. No cerco militar de Derry e na batalha de Boyne, o protestante William of Orange derrotou o rei católico James II, tornando-se assim rei dessas ilhas e estabelecendo a supremacia protestante. Esses eventos estabeleceram uma maioria de protestantes de Ulster e criaram ressentimentos históricos entre católicos irlandeses e protestantes. Em 1800, o Reino Unido da Grã-Bretanha tornou-se o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. No entanto, ser um membro pleno do Reino Unido não ajudou a Irlanda quando a praga da batata começou. Entre 1845 e 1849, os irlandeses não tinham nada para comer. As classes dominantes britânicas continuaram a exportar alimentos essenciais somente para manter os seus lucros e pouca ajuda foi fornecida. A fome foi considerada a culpa dos próprios irlandeses. Na época, Sir Charles Trevelyan escreveu: "O verdadeiro mal contra o qual temos de lutar não é o mal físico da fome, mas o mal moral do caráter egoísta, perverso, turbulento do povo irlandês." Mais de 1 milhão de pessoas morreram, enquanto mais de 1 milhão deixaram o país como refugiados. A população da Irlanda desde então não se recuperou. Agora, eu não estou listando coisas ruins apenas para você se sentir triste ou com raiva. O horror da fome reacendeu os espíritos revolucionários na Irlanda, espíritos que foram esmagados desde 1798. A fome levou à guerra pela independência da Irlanda e, portanto, pela fronteira. Durante o século XIX e início do século XX, uma nova onda política varreu a Irlanda. Tudo isso foi para colocar regra na casa. Isso significa que a Irlanda teria seu próprio parlamento dentro do Reino Unido, que administraria os assuntos irlandeses. Isso não caiu bem para os protestantes, que não queriam ser a minoria na Irlanda autogovernada. Os protestantes representavam menos de 10% da população do sul da Irlanda, mas em Ulster eles eram 56% da população. Em 1912, o Partido do Governo Interno formou uma aliança estreita com o atual Partido Liberal Britânico no poder. Contra eles estavam os conservadores e os Ulster's Unions. Um Unionist é alguém que deseja preservar a união da Irlanda com o Reino Unido. Isso contrasta com os nacionalistas irlandeses que desejam uma nação irlandesa independente e unida. Os sindicalistas de Ulster quase sempre eram protestantes, enquanto os nacionalistas quase sempre eram católicos. O terceiro projeto de lei do regime interno foi apresentado ao parlamento em 1912. Poucos poderiam imaginar como os sindicalistas de Ulster resistiriam ferozmente. O Pacto de Ulster e o Acordo com Deus foi assinado em 28 de setembro de 1912. 400
471.414 unionistas declararam que iriam usar todos os meios que possam ser considerados necessários para derrotar a presente conspiração para estabelecer um parlamento autônomo na Irlanda. A Ordem Laranja, uma organização dedicada à defesa dos interesses protestantes, começou a organizar pequenas milícias locais, que em 1913 se transformou na Força Voluntária de Ulster, uma forte milícia com 100.000 pessoas que juraram impedir o governo interno pela força se necessário. Milhares de rifles e milhões de cartuchos de munições foram distribuídos em Ulster. Em resposta, os nacionalistas criaram os Voluntários Irlandeses, uma organização semelhante que prometeu defender o governo interno. Nacionalistas e sindicalistas agora estavam armados, treinados e dispostos a lutar. Os unionistas apresentaram uma emenda ao projeto de lei do governo interno, exigindo a exclusão de Ulster do governo interno. O parlamento britânico, os unionistas e o governo local e os governantes locais não chegaram a um acordo sobre Ulster. O parlamento britânico, a guerra civil estava no horizonte. A lei do governo interno foi aprovada em 1914, mas a eclosão da Primeira Guerra Mundial colocou tudo em espera. A guerra civil foi evitada pela Guerra Mundial. Membros do governo interno e unionistas partiram com o exército britânico para lutar na guerra. Na Irlanda, alguns nacionalistas que queriam mais do que o governo interno pensaram que este era o momento perfeito para pressionar por uma república irlandesa. Na Páscoa de 1916, eles lançaram uma rebelião. Eles proclamaram a República da Irlanda e lutaram contra as forças britânicas durante a semana da Páscoa. Este levante da Páscoa foi brutalmente esmagado. A execução dos líderes rebeldes e as prisões em massa foram essenciais para aumentar o apoio a uma república. Sob o comando de Andon de Valera, um comandante sobrevivente do levante da Páscoa, Sinn Féin dominou nas eleições de 1918. Os membros do Sinn Féin recusaram-se a tomar seus assentos em Westminster. Em vez disso, em 21 de janeiro de 1919, os poucos eleitos que não estavam na prisão se reuniram em Dublin e se proclamaram o Parlamento da nova República da Irlanda. Se deu início à Guerra da Independência da Irlanda, uma guerra de guerrilha brutal travada pelo Exército Republicano Irlandês, ou IRA, contra as forças britânicas. Para tentar consertar a situação, os britânicos emitiram o Ato do Governo da Irlanda de 1920, o que concedeu autonomia à Irlanda, mas em vez de um parlamento, haveriam dois. Um para a Irlanda do Norte, composto por esses 6 condados de Ulster, e outro para a Irlanda do Sul, que era o resto da ilha. Isso era meio sem sentido, considerando que uma república independente já havia sido declarada, e os nacionalistas haviam aprovado o governo autônomo completamente. Uma longa linha de 500 quilômetros separou parte de Ulster do resto da Irlanda. A Guerra da Independência terminou em 1921 com o Tratado Anglo-Irlandês. O tratado criou o Estado Livre Irlandês, que seria um domínio do Império Britânico semelhante ao Canadá. Teria o território da Irlanda do Sul, mas com muito mais poder para se governar. O Tratado Anglo-Irlandês mal foi aprovado e alguns já consideravam a partição da ilha inaceitável. A divisão em torno do tratado resultou em guerra civil entre as forças pró-tratado e anti-tratado. Milhares de irlandeses morreram, muitos dos quais lutaram lado a lado no ano anterior. A guerra civil terminou em 1923 com a vitória das forças pró-tratado. Então a partição permaneceu. A fronteira teve desde o início alguns problemas inflamáveis. Por um lado, a nova fronteira foi desenhada ao longo das linhas do condado, independentemente do que eles cruzavam. As fronteiras dos condados tendiam a seguir os territórios dos antigos chefes territoriais, ou rios que cortavam a região. Assim, as cidades ao longo dos rios encontravam-se divididas. Fazendas e casas foram divididas entre países. Algumas pessoas
descobriram que suas cozinhas ficavam na Irlanda, mas dormiam no Reino Unido. Outro problema era que Donegal, Cavan e Monaghan, os 3 condados de Ulster, não incluídos na Irlanda do Norte, tinham grandes populações de unionistas, enquanto na Irlanda do Norte, Penama e Tyrone tinham maioria nacionalistas, enquanto Derry e Armagh, os unionistas, eram mal a maioria. Emma de Valera, agora no comando do Estado Livre da Irlanda, pressionou por maior independência. Ele elaborou uma constituição mudando o nome do país para simplesmente Irlanda e reivindicou toda a ilha como seu território. Esses movimentos em direção a uma maior independência criaram uma guerra econômica com o Reino Unido. Ambos colocaram tarifas sobre os bens uns dos outros, olho por olho. A diferença de preços na fronteira deu início a uma extravagância de contrabando internacional. Vacas, chá, whisky, farinha, ovos e outros produtos eram contrabandeados pela fronteira e vendidos onde quer que conseguissem um preço mais alto. As mulheres eram as principais contrabandistas, o que criou um problema engraçado. Não havia mulheres funcionárias da alfândega. Em 1940, um escritório de polícia de Dundalk escreveu: há também uma necessidade urgente de contratarmos mulheres que possam revistar outras mulheres. Oficiais homens, neste caso, são inúteis. Em várias ocasiões, nos trens da estação de Dundalk, mulheres disseram aos oficiais da alfândega que tinham manteiga e os desafiaram a pegá-la. O mundo decidiu ir à guerra em 1939 e o Império Britânico aderiu. A Irlanda permaneceu neutra, mas a Irlanda do Norte estava totalmente comprometida com os esforços de guerra. Era estranho, mas uma parte da ilha estava em guerra e outra parte não. Criou-se então algumas situações bizarras. No vilarejo de Penegal, na fronteira, os cidadãos britânicos, em meio a um blackout durante a guerra, poderiam em minutos atravessarem uma ponte e de repente ficarem em paz enquanto estivessem na mesma cidade. Em 1949, a Irlanda declarou-se uma república independente, cortando todos os laços com o Império Britânico e o seu povo. A Irlanda do Norte, portanto, o Reino Unido, agora tinha uma fronteira terrestre com outra nação estrangeira. Para as pessoas que viviam ao longo da fronteira, isso continuou a criar muitas experiências diárias inconvenientes e totalmente lógicas. Vejamos esse exemplo. Os vilarejos eram divididos nessas 2 cidades, e vir de um lado para o outro significava passar por ponto de controle da alfândega. Cerca de 400 aldeões agora tinham 2 delegacias de polícia, 2 correios e 2 postos alfandegários de cada lado. Em 21 de dezembro de 1956, o governo da Irlanda do Norte respondeu à eclosão de uma campanha de fronteira do IRA, emitindo ordens para bloquear estradas que cruzavam a fronteira. Soldados do exército britânico começaram a explodir estradas e pontes na fronteira. Isso causou caos para as comunidades fronteiriças. O Femara Herald declarou: muitos quilômetros de jornadas extras para as missas aos domingos. Nada irritava mais os irlandeses no ano de 1950 do que uma missa interrompida. Eles adoravam uma boa missa naquela época. As pessoas que moravam na fronteira começaram a se formar em grupos voluntários de reparo de estradas. Em resposta, os britânicos começaram a cravar pregos e colocar linhas ferroviárias antigas nas estradas para formar barreiras. A missa foi perturbada ainda mais. As pessoas foram isoladas de suas próprias fazendas, as empresas não conseguiam alcançar os clientes e as coisas começaram a piorar. Um evento perto de Edinburgh viu uma multidão de moradores se reunir em uma ponte que soldados britânicos já haviam plantado explosivos, formando um escudo humano para defender o que consideravam uma parte vital de sua comunidade. Logo, os soldados britânicos que tentavam destruir estradas se viram sendo alvejados de atiradores de elite ou atingidos com pedras por grandes multidões. No ano de 1970, 90% das estradas fronteiriças foram bloqueadas ou destruídas pelo exército britânico. Soldados, oficiais da alfândega e carros blindados guardavam as poucas passagens oficiais. Logo realizaram um upgrade nos postos de controle com torres de vigia, barricadas e mais arame farpados. Os postos de controle alfandegário eram constantemente invadidos, bombardeados e incendiados pelo IRA. Um posto alfandegário
de Ballick foi explodido e substituído por uma caravana. A caravana teve que ser substituída 12 vezes em 2 meses. Comunidades fronteiriças foram atormentadas por essas questões, juntamente com problemas dentro do seu próprio estado da Irlanda do Norte. Os protestantes dominaram o governo manipulando as eleições. Eles traçaram os limites eleitorais de uma forma que tirasse os votos católicos. Esse processo ficou conhecido como gerrymandering. Essa votação também estava ligada à propriedade. As pessoas que possuíam várias propriedades podiam ter mais votos. Na Irlanda do Norte, os protestantes eram muito mais propensos a possuir propriedades. Esse processo funcionou tão bem que, em 1967, Derry elegeu 12 vereadores protestantes, em comparação com 8 nacionalistas, apesar de os eleitores católicos terem vencido em 50%. A habitação também se tornou um grande problema. Eram os conselhos locais que alocavam casas para as pessoas necessitadas. Como os conselhos eram controlados por protestantes, eles tendiam a conceder moradias aos protestantes, independentemente de fatores como tamanho da família, necessidade ou posições na lista de espera. A cidade de Derry, perto da fronteira, logo se tornou o centro dos eventos. Um dos fundadores da Associação dos Direitos Civis da Irlanda do Norte disse: "Sempre pensamos em Derry como ponto foco da discriminação. 2/3 das pessoas votaram nos católicos, mas o conselho era 2/3 de protestantes, por causa dos limites do distrito. Quando você falava com protestantes pensantes, eles não precisavam ser liberais. Quando a discussão chegou a Derry, eles apenas sacudiram os ombros. Ainda havia motivo para discutir." As tensões, especialmente em Belfast e Derry, começaram a aumentar. A partida que deu início a tudo foi uma marcha protestante por Derry, em 12 de agosto de 1969. No dia da marcha, protestantes e católicos atiraram pedras e mármores uns nos outros. A polícia respondeu ao lançamento de pedra dos católicos com uma carga de cacetete na rua William, dando início a um motim massivo que ficou conhecido como a Batalha de Bogside. Os tumultos e combates entre os cidadãos e as forças policiais de Derry continuaram por dias. Em 14 de agosto, o exército britânico foi enviado a Derry e Belfast, o que pôs fim aos tumultos. Fora dessa batalha, em agosto de 1969, os problemas começaram. Bombas de gasolina, grupos paramilitares, assassinatos na mesma moeda tornaram-se parte da vida diária das pessoas na Irlanda do Norte. Nos 30 anos de violência que se seguiram, mais de 3.500 pessoas morreram. As bombas atingiram 30% das vítimas. Outros foram causados por assassinatos, incêndios criminosos, espancamentos, atiradores de elite ou, no caso, de prisioneiros que protestavam nas prisões do Bloco B com greve de fome. Esta pequena região se tornou a capital do terror da Europa. As fronteiras na Irlanda continuaram a ser foco de violência ideológica até que um acordo da Sexta-feira Santa conseguiu criar a paz em 1998. Este acordo, juntamente com a entrada do Reino Unido e da Irlanda no mercado único europeu 5 anos antes, favoreceu a tornar a fronteira invisível. Arames farpado, torres de vigia e postos de controle caíram por terra. Agora você pode dirigir através das fronteiras sem saber. A mudança de sinais em quilômetro para milhas é a sua única pista. O processo de paz da Irlanda do Norte acabou com os problemas. Organizações paramilitares entregaram suas armas. As comunidades começaram a se unir, os ódios antigos começaram a desaparecer. Agora 30.000 pessoas cruzam a fronteira invisível todos os dias. Então o Brexit aconteceu.